vou fazer apenas alguns apontamentos a respeito da minha opinião sobre o assunto. O primeiro é que, como todos sabemos, vigora no ordenamento justo trabalhista o contrato por prazo indeterminado como regra. E os contratos por prazo determinado são a exceção. Então, por isso, assim eles devem ser tratados, como exceção. A estabilidade que se concede num contrato por prazo indeterminado não é a mesma que deve ser concedida no contrato por prazo determinado. Especificamente no caso do trabalho temporário, nós sabemos que só existe trabalho temporário se houver uma necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou um acréscimo extraordinário de serviços. Além disto, a Lei 6.019 limita essa contratação a 3 meses, podendo ser prorrogada em caso de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, o Ministério do Trabalho e Emprego permite que, em casos de acréscimo extraordinário, o contrato venha durar até 6 meses, e para substituição de pessoal, 9 meses. Isso significa que, sem a hipótese legal, não há possibilidade da prorrogação do contrato. E atingido o prazo do contrato, mesmo persistindo a hipótese legal de contratação de trabalho temporário, o contrato também não pode continuar. Quanto à súmula do TST, o meu entendimento é de que ela não está equivocada. O que está acontecendo é uma interpretação errada do que consta nela. Não é porque foi retirado da parte final que a extinção do contrato pelo prazo não configura dispensa arbitrária, que isso deixou de existir. Continua sendo a extinção normal, um modo, a extinção pelo decurso do prazo, um modo de extinção normal do contrato e não anormal, como é a despedida, a dispensa. Além disso, o artigo 10 do ADCT é taxativo. Ele diz que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. E qualquer interpretação contrária a isso, como disse a doutora Olga, vai contra a própria literalidade do artigo. Ademais, em momento algum, nenhuma lei ou a Constituição diz que, constatada a gravidez, que o contrato deve ser prorrogado. O dispositivo constitucional é claro e preciso. Ter por absoluta a estabilidade garantida à gestante é a interpretação contrária ao dispositivo, como disse. E a prorrogação do contrato por conta da estabilidade seria ilegal, né? O que fere um dos princípios norteadores do nosso Estado Democrático de Direito, que é o princípio da legalidade. A proteção do hipossuficiente que busca a justiça do trabalho, ela tem limite justamente no direito positivo. E a efetividade da Constituição só pode se dar com respeito a esse princípio da legalidade. Alguns poderiam argumentar que a não prorrogação do contrato estaria desprotegendo o nascituro e infringindo a norma constitucional. A doutora Olga deixou muito bem claro que a proteção do nascituro se dá com o auxílio maternidade que a gestante recebe após o parto. É isso também o que consta da Convenção 103 da OIT. Há que se fazer uma diferenciação no seguinte: o próprio Supremo diz que, podendo ser prorrogado o contrato, ou seja, persistindo a hipótese legal e ainda havendo prazo para a continuidade desse contrato, se eu não prorrogo, aí sim seria equivalente à dispensa arbitrária ou sem justa causa. Com relação à questão que a doutora Olga falou da CEFIP, concordo com ela que o que está sendo feito é uma transmissão para o empresário de uma obrigação que é própria do Estado. E cito aqui alguns artigos da Constituição. Artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Artigo 201, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral e atenderá, nos termos da lei, à proteção à maternidade e especialmente à gestante. Artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Artigo 227, parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo os seguintes preceitos. O artigo continua. Para finalizar, eu quero reforçar
aqui o argumento de índole social que foi levantado pela doutora Olga. Todos aqui são empresários do setor e é bem conhecida as campanhas que eram feitas antes da modificação do item 3 da súmula 244, como a doutora Olga bem disse, chamando as gestantes para o trabalho temporário. Era o único regime de contratação de trabalhadores que permitia e que viabilizava que gestantes, neste momento que elas mais necessitam de um aumento da renda, pudessem ter essa oportunidade de trabalho. E as pesquisas que o setor faz hoje demonstram que a contratação de mulheres para o trabalho temporário tem sido reduzida drasticamente, né? E fechar o mercado de trabalho para as mulheres também contraria o próprio objetivo do artigo 10 do ADCT, que é a não discriminação das mulheres no mercado do trabalho, um dos objetivos além da proteção ao nascituro. Então, com isso, eu encerro aqui os meus argumentos, agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos.